Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com a doutora Tatiana Ribeiro de Souza, que é professora, que está em Montes Claros para fazer uma palestra e nos concede essa entrevista. Doutora Tatiana, em princípio eu gostaria que você fizesse a sua qualificação, como que você atua na área de docência, de professora. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de participar desse programa e dizer que eu sou professora, eu sou brasiliense, né? Não sou mineira, estou aqui em Minas Gerais há 10 anos e tenho muita alegria nisso. Sou professora em Belo Horizonte, do Centro Universitário Newton Paiva, onde eu coordeno um grupo de pesquisa em Direito Internacional chamado GEDIMP. E participo de um grupo de pesquisa também da Universidade Nacional Autônoma do México, pesquisando o Estado de Direito Internacional. E nesse grupo, inclusive, um pesquisador, o coordenador dessa pesquisa, estará aqui em Montes Claros nessa semana, participando do evento organizado pela Faculdade Santo Agostinho, falando também sobre o Estado de Direito Internacional. Esse grupo de pesquisa que eu coordeno em Belo Horizonte, que é o GEDIMP, é um grupo de pesquisa que prepara alunos, estudantes de direito, para participarem de competições nacionais e internacionais, onde há uma simulação de cortes internacionais. Então, os alunos são preparados para advogarem em órgãos internacionais, em organismos internacionais. Então, eles simulam, por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, e fazem a defesa da vítima, ora fazem a defesa do Estado. Simulam também a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, também fazendo defesa de Estados. Então, eles são preparados para atuarem na carreira internacional. Doutora Tatiana, você atua principalmente, leciona principalmente Direito Internacional. Fale para nós, por exemplo, a importância do Direito Internacional como uma disciplina. Bom, o direito internacional, às vezes, parece uma coisa muito distante das pessoas, né? Pode ser que algum telespectador pense, o que eu aqui em Montes Claros tenho a ver com o direito internacional? Mas o direito internacional está cada vez mais presente na vida das pessoas, né? Hoje, por exemplo, nós temos decisões importantes sendo tomadas a nível nacional e internacional que afetam diretamente a vida das pessoas. E mesmo uma questão mais particular, que parece não ter relação direta com a gente, acaba sim tendo uma repercussão, porque isso serve para a construção, para dar rumos novos à relação entre as pessoas de diferentes estados e entre os estados. Então, por exemplo, nós temos casos emblemáticos no Brasil, como o caso daquele garoto Elian, que foi enviado aos Estados Unidos para viver com a família do pai. Nós temos ainda não resolvido no Brasil o caso da extradição do Cesare Battisti, que é um italiano que foi condenado na Itália por crime de homicídio, né? E aqui a alegação em defesa do Cesare é de que teria ocorrido um crime político. Então, esse crime político daria ao Cesare o direito de não ser extraditado. Então, é uma questão que ainda não foi resolvida. O governo brasileiro precisa decidir definitivamente sobre a extradição do Cesare. Nós temos o envolvimento do Brasil no caso de Honduras, né, com a retirada do governo Zelaya e depois a realização de novas eleições contra a aprovação dos Estados americanos, da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Nós tivemos agora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai impactar o direito internacional, certamente aqui nas Américas, especialmente em relação ao Brasil, que é relativo à lei de anistia, né, onde o Supremo, pela decisão do Supremo, os torturadores da ditadura militar no Brasil permaneceriam impunes, permaneceriam sem um julgamento, né? Isso, é claro, que pode gerar desdobramentos mais sérios, tanto internamente como internacionalmente, né? Inclusive havendo a possibilidade de ser questionado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então essas questões estão cada vez, Valdir, fazendo mais parte da vida das pessoas. O direito internacional cada vez se aproxima mais da vida das pessoas. Como que o direito internacional poderia contribuir, ainda que com outros exemplos, para a sociedade brasileira, para o interesse do telespectador? Bom, o Brasil tem se estabelecido com uma projeção cada vez maior no cenário internacional. Nós, por exemplo, pleiteamos aqui há algum tempo no Brasil uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, uma vaga de membro permanente. O que significa isso? É uma questão que às vezes é veiculada pela televisão e as pessoas não sabem o que significa isso.
né? A Organização das Nações Unidas foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de assegurar a paz internacional. E claro que é uma ambição bastante exagerada, inatingível, vamos dizer assim. Mas a gente tem que tentar, né? O objetivo, pelo menos oficial, é esse. E para obter esse resultado internacional, a ONU tem uma estrutura dividida em 6 grandes órgãos, né? Como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, a Assembleia Geral, Secretariado, Conselho de Tutela, são vários órgãos, e entre eles o Conselho de Segurança, que é talvez o órgão mais polêmico, porque é justamente esse órgão que trata das questões de ameaça à segurança internacional. Então, o Conselho de Segurança é integrado por 15 membros, sendo que desses 15, 5 membros são membros permanentes. Ou seja, são aqueles membros que ganharam a Segunda Guerra Mundial, né, e se projetaram nessa construção internacional de um organismo voltado para a busca da paz com um certo privilégio, vamos dizer assim. Então, são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU a França, a Rússia, né, que substituiu a União Soviética, a China, Estados Unidos, Reino Unido, são esses 5, exatamente. China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido e França. E muitas vezes as pessoas, né, quem lida com essa área, no princípio se pergunta, mas por que a Alemanha, que é uma grande potência, o Japão não estão no Conselho de Segurança como membros permanentes? Não estão justamente porque perderam a Segunda Guerra Mundial. Então há uma discussão sobre a necessidade de uma reformulação desse conselho, porque ele não reproduz mais a realidade internacional contemporânea, né? Ele reproduz uma realidade internacional que ficou no passado, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. E esses 5 membros permanentes, né, não são questionados simplesmente pelo fato deles serem sempre membros desse Conselho de Segurança, mas porque eles têm um direito que é o direito ao veto. Esse direito ao veto implica em dizer que, se um desses estados não concordar com qualquer deliberação tomada no âmbito do Conselho de Segurança, a deliberação não pode ser aprovada. Então, toda deliberação do Conselho de Segurança precisa ter o apoio dos 5 membros permanentes. Então, isso realmente representa um poder muito grande na mão desses estados. Então, há uma discussão sobre a necessidade de reformulação desse Conselho de Segurança. E o Brasil pleiteia uma vaga de membro permanente. Então, o governo Lula, por exemplo, tem trabalhado muito no sentido de dar projeção ao Brasil no cenário internacional. Nós temos conseguido isso. Hoje nós temos um dos juízes da Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional da ONU, é um brasileiro, que é o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, inclusive um mineiro, né, que nos representa lá na Corte Internacional. E nós temos também nos projetado de diversas formas nesses organismos internacionais que são muito representativos. Então, o Brasil está cada vez ganhando mais espaço no cenário internacional. Doutora Tatiana, existe uma necessidade de reformulação do Conselho de Segurança, conforme você disse. E há situações de críticas da sociedade, de pessoas que veem uma invasão, por exemplo, dos Estados Unidos ao Iraque, e o que pensa o público é que, embora a ONU venha e faça uma condenação pública, não pode, porque o Iraque é soberano, outro país não pode interferir, outra nação não pode interferir. Porém, aliás, vamos até melhorar, outro Estado não pode interferir, porém, há uma inação, há uma inatividade, ou seja, falta uma punição, e as pessoas sempre dizem, é porque se refere aos Estados Unidos. Qual a sua posição envolvendo, por exemplo, essa questão de Estados Unidos e Iraque? Pois é, Valdir, essa é realmente uma questão mais complicada no direito internacional e que acaba deixando essa área de conhecimento um pouco desacreditada. Mas eu posso te falar que na sociedade internacional a gente tem a maior parte das decisões cumpridas. Mas quando uma decisão não é cumprida, há realmente um comprometimento na credibilidade desse sistema. E é o que aconteceu no caso da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, né? Agora, esse problema decorre em grande medida da falta de uma autoridade acima dos estados. Então, realmente, é uma questão que vai ser discutida no Congresso aqui de Teoria do Estado, né, que está sendo realizado pela Faculdade de Santo Agostinho, que é justamente o tema do Estado de Direito Internacional.
nas relações internacionais, a teoria predominante é a de que a sociedade internacional é uma sociedade anárquica. Não porque ela é bagunçada, porque existe guerra, que é normalmente o que a gente pensa quando fala em anarquia, mas é no sentido de que não existe uma autoridade superior à autoridade dos Estados. Então, isso realmente representa um dificultador, né, das relações internacionais e um grande desafio para o direito. Eu gostaria de pedir a você que, em palavras rápidas, nos dissesse essa questão do Haiti e a sua relação com o direito internacional. Bom, da mesma medida que as Nações Unidas se propõem a evitar o conflito internacional, a promover a segurança internacional, existem outros objetivos tão grandes e tão nobres quanto esse, né? Como solucionar situações de conflito interno, de promover o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social. E isso é feito de várias maneiras. Então, essas situações de intervenção divide opiniões, vamos dizer assim, no campo do direito e das relações internacionais. Porque alguns teóricos entendem que essas intervenções não são bem vistas e não devem ocorrer, porque elas acabam impondo interesses que não são revelados, né, que são interesses escusos de países hegemônicos e que acabam usando dessa possibilidade, ou seja, em nome dos direitos humanos, em nome da democracia, como é o caso do Iraque, né, nos Estados Unidos, que estão lá em nome de uma democracia que não acontece, e eles estão lá para promover a democracia, mas isso tem custado a vida de muitos iraquianos. Então, essas questões de intervenção humanitária dividem realmente opiniões. Existe uma linha no direito que considera que essas intervenções são absolutamente indesejáveis e outra linha que defende as intervenções humanitárias por uma questão realmente de reconhecimento histórico da necessidade de não se permitir o desrespeito aos direitos humanos, seja de quem quer que seja, né, de qualquer pessoa no mundo. Então, seriam direitos universais que precisam ser protegidos, precisam ser assegurados. Orientando o direito, teve o privilégio muito grande de conversar com a doutora Tatiana Ribeiro de Souza, que é professora da Universidade Newton Paiva, em Belo Horizonte. É uma brasiliense que brilha em Minas Gerais. Todo o agradecimento à doutora Tatiana, muitíssimo obrigado, e pede ao telespectador que nos espere amanhã, porque em Querendo Deus apresentaremos uma nova entrevista.